Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao teste de SPL da caixa de som mundial CM700. Graças a Deus apareceu a oportunidade de estar testando essa caixa de som da Mundial e eu não podia perder a oportunidade de atualizar o nosso ranking de grave, subgrave e também o área aberta de caixas de som no estilo dela. Por isso, se você interessou em descobrir qual posição a caixa de som mundial CM700 vai ocupar no ranking de grave, subgrave e das caixas de som que tocam mais forte em área aberta, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse teste de SPL. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som. E bora começar com um teste de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. Noventa Hz. Oitenta Hz. Setenta Hz. Sessenta Hz. E no teste de grave, essa é a posição que a caixa de som mundial CM700 passa a ocupar no ranking aqui do canal das caixas de som com mais grave. Vamos agora para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. Cinquenta Hz. Quarenta Hz. Trinta Hz. Vinte Hz. E no teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som mundial CM700 passa a assumir no ranking aqui do canal das caixas de som com mais subgrave que passaram pelo mesmo teste que ela acabou de passar agora. Dito isto, agora é hora do teste em área aberta, com 1 decibelímetro na função DBA e outro na função DBC, para a gente poder descobrir qual posição ela assume no ranking das caixas de som que tocam mais forte em área aberta e você também poder perceber um pouco da qualidade sonora da caixa de som mundial CM700.
essa é a posição que a caixa de som mundial CM700 assume no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta no estilo dela. E finalizado o teste de áudio, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dela. Começando pela equalização manual, eu gostei dela ter equalização para grave e agudo, só que eu senti falta de uma equalização para os médios. Como eu gosto mais de grave e subgrave, eu vou ali diminuir um pouco do agudo, porém não muito, porque senão dá a sensação de perda de volume. Eu quero perceber mais grave nela, eu deixo a equalização de grave mais forte e tiro um pouco do agudo, mas não muito, porque senão eu tenho essa sensação de perda de volume. Talvez se ela tivesse uma equalização para os médios, eu conseguiria dosar ela ainda mais do meu gosto. Já com relação às equalizações pré-programadas, normalmente eu gosto mais da equalização rock, mas no caso dela eu gostei mais da equalização pop, porque eu percebi mais grave nela. Porém, a diferença para a equalização flat é muito perceptível. Nas demais equalizações, quando você não passa pela equalização flat, você não percebe tanto. Você percebe a diferença de uma para outra, umas nem tanto, mas você consegue perceber ali com uma certa facilidade a mudança de uma para outra, desde que você esteja prestando atenção. Já quando passa pela equalização flat, a mudança é muito nítida. O volume final que ela entrega na equalização flat, mesmo eu gostando da equalização pop, dá vontade de usar ela só na equalização flat, porque a diferença de volume final é muito grande. A equalização pop me agradou, porque eu vejo mais grave e subgrave nela, porém o volume final da equalização flat é sensacional, vamos dizer assim, me agradou mais do que a equalização pop. É claro que isso vai depender muito do gosto de cada um, do estilo de música, que já falando de estilo de música, eu testei nela todas as músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, e mesmo com tudo no máximo, mesmo na equalização flat, com as músicas que eu tenho o costume de usar, ela não degradou. Isso é um ponto muito positivo. Mesmo com grave no máximo, agudo no máximo e a equalização flat que eu percebi mais volume, ela não degradou. Isso ela me agradou bastante. Mas é claro, vale lembrar que ela é uma caixa de som para um público que quer jogar o som longe. Para quem quer um grave, um subgrave mais perceptível, não é o foco dela. O foco dela é jogar o som longe com grave de ataque. Então, se você está em busca de uma caixa de som que tenha um subgrave mais prolongado, ela não vai te agradar. Isso eu já posso te afirmar. Agora, se você busca uma caixa de som para jogar o som bem longe e vai utilizar, por exemplo, microfone e instrumento nela, ela é uma boa pedida, principalmente por ter duas entradas P10 com botão de volume independente para cada uma. Num geral, levando em consideração a proposta dela e o que ela entrega frente ao custo-benefício, sem sombra de dúvida, ela me agradou bastante. Mas aí agora que eu já até comecei a falar um pouco dos recursos dela, vem conferir a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos da Mondial CM700 nessa playlist. Lá você vai conferir mais detalhadamente todas as funções, todos os recursos que essa caixa de som mundial possui.